Você já ouviu falar sobre o transtorno bipolar? Muita gente pensa que é apenas uma mudança repentina de humor, mas não é tão simples assim. O transtorno bipolar é uma condição de saúde mental marcada por oscilações intensas entre dois polos emocionais: a euforia, conhecida como fase maníaca, e a tristeza profunda, também chamada de fase depressiva. Na fase de mania, a pessoa pode sentir-se invencível, cheia de energia, sem necessidade de dormir, com 1000 ideias ao mesmo tempo. Já na fase depressiva, tudo muda, o ânimo desaparece, o corpo pesa e pensamentos negativos tomam conta. Essas oscilações não são simples instabilidades. Elas afetam a vida social, familiar, afetiva e profissional, e causam sofrimento tanto para quem sente quanto para quem está por perto. Mas é importante saber, o transtorno bipolar tem tratamento, com acompanhamento médico, psicoterapia, apoio familiar e um estilo de vida equilibrado. É possível viver com mais estabilidade e qualidade de vida. E há mais uma aliada nesse processo, a hipnoterapia. Como recurso complementar, ela pode ajudar a acessar padrões inconscientes, trabalhar traumas emocionais e fortalecer a capacidade de autogestão emocional. Com segurança e ética, a hipnose terapêutica promove reestruturações internas que favorecem o equilíbrio mental. Você não é o seu transtorno. Você é um ser humano com histórias, dores, força e possibilidade de controle. Se você ou alguém próximo está passando por isso, busque ajuda profissional. A vida pode reencontrar seu eixo. Você merece sentir paz novamente. Respire calmamente, lentamente. Considere que você está num lugar seguro, onde você é respeitado, valorizado, ouvido, considerado. Considere que aqui você é quem você é, sem nenhuma condição, nenhuma exigência. Você é aceito como é. Você é compreendido e valorizado. Você vai começar agora um trabalho de amor, puramente de amor. Porque nós vamos acalmar esse instinto dentro de você que te mantém alerta. Independente das bases do organismo que fazem você ser assim, na questão da fisiologia do cérebro, na questão da bioquímica que você já cuida, nós vamos cuidar agora do sentimento, da alma. Então, eu peço que você se imagine caminhando por uma avenida, indo na direção de uma praça bem grande, muito arborizada. As pessoas ao redor vivendo a vida delas e você silenciosamente caminhando para um cuidado consigo mesmo. Você vai chegando na praça e observa a beleza da natureza que está presente aí. Você observa as árvores, os canteiros, as fontes onde os passarinhos vêm beber água, tomar banho. Você então escolhe um banco em frente a uma fonte e observa os passarinhos pousando, vindo beber água. E é muito importante que você entenda que o fato de se sentir culpado não invalida as suas qualidades, a sua prestatividade, a sua força, a sua generosidade, a sua vontade de ser bom cada vez mais do que é, a sua vontade de se tornar cada vez mais calmo, autoconfiante, sem medo, a sua vontade de ser novamente integrado à família com admiração, ter uma nova chance de escrever uma história bonita, diferente, conquistar as pessoas de novo.
tudo isso mostra o valor que você tem. Porque se você fosse uma má pessoa, você não estaria nem um pouco preocupado com os sentimentos das outras pessoas. Você não estaria preocupado em olhar para essas atitudes que geram sofrimento em você e nas outras pessoas. Que você teve motivos para desenvolver certas defesas. Infelizmente, quando a gente está vivendo sem uma orientação, sem alguém atento olhando o que está acontecendo, é muito difícil a gente evitar que essas coisas aconteçam. Porque a primeira necessidade humana é de autopreservação, é de autoproteção. Então, não tem como você viver diante das coisas que te ameaçam e não ter atitude, não ter uma reação. Ocorre que lá no seu passado, lá atrás, foram acontecendo certas coisas que fizeram você se fazer contornos, o delineamento da sua personalidade. Você era uma criança criativa, com muita energia, com muita atividade. Você era curioso, você queria experimentar as coisas, você queria viver a vida intensamente. Isso era muito natural para você. Possivelmente, você tinha um cérebro mais ativo que as outras crianças. Para muitos estudiosos hoje em dia, isso é um bom sinal, é um trunfo se a gente for observar, porque a pessoa que tem energia assim pode ser muito produtiva, ela pode ser uma pessoa que realiza coisas formidáveis. Então, hoje, com base nas descobertas da ciência, a gente começa a olhar para você de um modo diferente. Muito diferente do que era observado antes. Agora, nós vamos olhar para você de uma maneira amorosa e compreensiva. É muito importante que você leve em conta, sentado nesse banco, olhando essa praça, bem no centro da praça, onde você fica mais com privacidade, observando a natureza, o passarinho que vem, a borboleta que passa voando, o vento que sopra, o céu azul bonito. É muito importante que você entenda que existem diversos elementos na natureza humana que ainda estão em estudo. Um deles, por exemplo, é a memória emocional, que vem dos nossos antepassados. Certa vez, um rapaz procurou tratamento porque ele tinha fobia de policiais. Era ver policial, ele sentia muito medo, muito medo. E ele se sentia muito constrangido com essa situação, porque ele era uma boa pessoa, era honesto, cumpridor dos seus deveres. E então, na terapia, buscando a história dele, foi convidado a procurar seus tios, avós, seus tios, irmãos dos pais, para perguntar como foi a história deles. Então ele descobriu que houve uma época de revolução no passado, na cidade onde ele vivia, em que um tio, irmão de um bisavô, participou da revolução como um rebelde. E eles fugiam da polícia o tempo todo. Fugiam da polícia o tempo todo. Porque eles foram considerados malditos, contra a lei. E enquanto durou a revolução, eles ficaram foragidos. Manifestavam suas ações de rebeldia contra o governo, mas fugiam e se escondiam.
esse tio um dia foi preso e ficou por alguns meses preso. E preso, a família dele sofreu muito, a mãe principalmente, porque a mãe era uma filha de Maria, criada em convento, em escola de freiras, na verdade. Era muito religiosa, muito pura. E ter um filho preso era muito humilhante na cabeça dela. E aquilo gerou um adoecimento naquela mãe. E por muito tempo aquela mãe, ficou doente. Até que um dia o rapaz foi solto, voltou para casa e a mãe pôde se recuperar. Então, décadas e décadas depois, nasceu esse rapaz, com esse medo enorme de polícia. Quando ele conheceu essa história, foi como jogar água no fogo. Ele não teve mais medo de polícia. Ficou provado que ele trouxe em sua memória celular os sentimentos daquele antepassado. Nunca mais ele teve fobia de policiais. Então, eu pergunto, sem precisar que você responda, se no seu passado você teve guerreiros, se você teve pessoas que sofreram opressão e tiveram que lutar, talvez pessoas em regime de escravidão, pessoas oprimidas por patrões. Não importa qual seja a resposta. É importante que você entenda que provavelmente pode haver um componente do passado. Então, nesse momento, começam a chegar em torno da praça diversas pessoas. Elas vêm chegando, caminhando e se reunindo à sua frente. Homens, mulheres, vestidos com roupas antigas, seus antepassados, trabalhadores, homens estudiosos, homens esforçados, mulheres guerreiras, boas mulheres. Todos eles lutaram no passado, buscando soluções para seus problemas. Todos eles enfrentaram desafios. Aí à sua frente existem pelo menos 3 gerações passadas. Tem mais de século atrás, 2 séculos atrás. E provavelmente houve guerreiros nesse grupo. Então você mentalmente solicita que os guerreiros se apresentem. Começam a sair entre as pessoas homens vestidos de fardas, militares, policiais, homens que enfrentaram violência, que enfrentaram medo, que embora tivessem medo, eram muito corajosos. Você então olha para eles e diz: eu vejo vocês e existe um lugar no meu coração para todos vocês. Agradeço imensamente pelo esforço de vocês. Agradeço pela coragem que vem no meu sangue e me torna um homem forte. Agradeço por toda a memória bonita e positiva. Toda a memória de aprendizado, até os erros que de certo modo me ensinam. Estou hoje enfrentando alguns problemas e eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Se existe em mim qualquer memória da luta que vocês enfrentaram, se existe em mim o medo que me torna agressivo, a insegurança, a vigilância, desnecessária nos dias de hoje, mas importantes na época de vocês, eu preciso devolver a vocês. Porque hoje eu não preciso enfrentar a vida com as suas forças.
Eu tenho minhas próprias forças. Eu tenho meus próprios crivos para julgar as situações. Então, meus amados antepassados, meus heróis, eu agradeço imensamente por tudo e entrego para vocês o que é de vocês. Você observa no rosto dessas pessoas que eles olham para você com muita admiração. Primeiro, porque você está reverenciando essas pessoas. Você está reconhecendo o valor dessas pessoas. Segundo, porque você está fazendo um ato justo. O que é deles, o que é seu, é seu. Então você entrega para eles o que é deles. Um deles sai entre todos, o mais velho, olha para você e diz: está feito, você está correto, não precisa mesmo. Você vive hoje num mundo de mais paz do que nós enfrentamos. Não precisa ficar em alerta. E é muito importante que você, ao nos devolver o que é nosso, receba o que é seu. Toda a nossa herança de dignidade, de amor próprio, de autoconceito de valor. Porque você também não precisa olhar só para o lado negativo da vida ou para os seus aspectos que você não gosta. É muito importante que você equilibre a sua autoimagem com a sua fragilidade e a sua força. Porque a força sem fragilidade é tirania. E a fragilidade sem força é mediocridade. Então, quando você agora passa a olhar para a sua força, para o seu valor, para a sua dignidade, você consegue perceber que está tudo bem, que você pode confiar mais na vida, nas pessoas, porque na sua realidade não há nada parecido com o que nós enfrentamos. Você pode enxergar a realidade como ela é e pode sempre dizer para si mesmo: esse sentimento hostil que me faz me sentir mal é criação minha, porque do lado de fora eu sei que estou cercado por pessoas bondosas, pessoas boas, pessoas que lutam como eu, que tentam ser felizes. Desse modo, está aceito a sua oferta. Nós ficamos com o que é nosso e você fica com o que é seu. Siga em frente, vivencie a vida com mais alegria, com mais paz, porque é o que você constrói hoje que será herdado pelos seus descendentes. Você então olha para eles sorrindo e faz uma reverência com a cabeça em gratidão. Tudo vai ficando mais simples. Você pode se desarmar, você pode se sentir mais em paz, porque agora, com essa experiência que você acabou de ter, a sua mente funcionará de um modo diferente, porque essa realidade é um ponto diferente que ajuda você a pensar, raciocinar, refletir sobre uma nova perspectiva. Então as pessoas trocam o cumprimento que você fez, também reverenciando, também agradecendo, também cumprimentando, e vão se retirando. Então, você fica nessa praça, leve, compreendendo melhor as coisas.
sentindo que você pode escrever uma nova história baseada nessa paz, nessa consciência de que você pode ser mais leve, mais tranquilo, que você pode sempre estar no controle das suas emoções, na avaliação racional dos fatos. E assim você vai se acalmando, vai desligando esse botão de medo, de insegurança, e você vai sempre colocando em prioridade o amor próprio, o autorrespeito, a autoconsideração, entendendo que você, só por ter nascido, foi por um gesto de amor, que sonha com a sua alegria, com a sua satisfação, com a sua leveza. Se algum dia alguém rotulou você, se algum dia alguém desenhou a sua imagem de uma maneira negativa, como se você não tivesse o valor que tem, hoje você se despe desse rótulo, se despe dessa vestimenta, desse personagem, para ser realmente quem você é. Você vai utilizar toda a sua criatividade, a sua energia para coisas lindas, positivas. Você pode começar a cultivar atitudes agradáveis que vão trabalhar o seu eu. Por exemplo, cuidar de flores, cuidar de plantas, um trabalho simples, humilde e tão profundo. Você pode presentear pessoas com as plantas que você cultiva, dando nessa forma concreta o que é abstrato em você, seus sentimentos, sua melhor atitude, a doçura que estava escondida dentro de você. Porque agora você começa a perceber que, tendo se vestido dos rótulos, você pode criar uma nova imagem, uma nova persona, alguém mais luminoso, mais leve, mais alegre, mais amoroso, mais autoconfiante, autocentrado, com controle sobre as suas emoções. Porque a história que você pode escrever a partir dessa mudança é tão bonita, que a partir de agora, esta é a sua meta. Você está livre para se reinventar, para mostrar para as pessoas a beleza que você escondeu até aqui, a luz, a força que você escondeu até aqui, movido por sentimentos de insegurança que te tornavam sempre reativo à manifestação alheia, confusa, que geravam vulnerabilidade e insegurança. Hoje você consegue olhar para as atitudes e discernir sem perder o controle. Você consegue atuar sem se sentir ameaçado, porque você agora tem uma consciência sobre o seu valor, na sua maneira integral de ser. Você agora dá voz e espaço para aquilo que há de lindo em você, que você escondeu por muito tempo porque foi rotulado, como se você não tivesse outra maneira de atuar. Hoje você tem autonomia, maturidade e você pode escolher. Então você fala para si mesmo: eu quero uma vida mais linda, eu quero uma história mais bem escrita, eu quero um futuro mais luminoso e colorido para mim, porque eu agora entendo que eu tenho o merecimento por todas as qualidades que eu tenho, pela minha honestidade, pela minha dignidade, pelo meu esforço, pelo meu desejo constante em ser uma pessoa melhor. Respire fundo, respire calmamente
Deixa que essa sensação tome conta de você. Você teve essa oportunidade linda de ser visitado pelos seus antepassados. Você olha para a sua história com mais respeito, mais amor, e você entende que você tem uma missão: escrever uma história bonita para que seus descendentes se lembrem de você com admiração, com gratidão pela força, pela dignidade, pelo bom exemplo que você deixa. Você então sente que terminou o trabalho. A beleza do lugar brinda esse momento. Você então se levanta e caminha pela praça, sem pressa de ir embora, olhando para as árvores centenárias que possivelmente conheceram seus antepassados. Você vê as flores, você vê os pássaros, você sente a brisa e percebe que tem tanta beleza ao seu redor para ser usufruída. Você se sente em paz e autoconfiante. Parabéns. Desse modo, você continua o seu caminho de autoconstrução, de autoelaboração e aperfeiçoamento. A vida possivelmente traz essa síntese. Essa é a função da vida. Ser sempre maior, sempre linda, sempre inspiradora. Eu vou fazer uma contagem até 3 e você pode retornar em paz, se sentindo bem, autoconfiante. E essa sensação vai permanecer em você por vários dias para ajudar você a liberar memórias tristes, desnecessárias, que não têm mais utilidade. E permitir que as boas memórias sejam acesas na sua mente, de modo a lhe trazer satisfação, bem-estar, alegria. E assim você vai mudando o seu padrão mental. E esse padrão mental vai regendo seu modo de ser, pensar e reagir. Cada vez mais autoconfiante, com controle das emoções. Eu vou contar até 3 então, e assim será feito. 1, 2, 3.